18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. E boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Contando com a sua participação, participe do 18 horas conosco através do nosso WhatsApp que está aí à sua disposição. É o 99488-7592. Participe. Tá valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Afinal de contas, a gente quer saber também o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Grávida é assassinada dentro de unidade de saúde em Manaus. Esse é o segundo crime, unidades de saúde em menos de uma semana aqui em Manaus. O governo federal destaca 150 bombeiros para combater as queimadas na Amazônia. Divulgada a nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Legal, 6 horas e 2 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Você confere a partir de agora. No ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E a gente começa o 18 horas de hoje com uma triste manchete que rodou hoje, hein? Uma grávida que foi assassinada a tiros dentro de uma unidade de saúde básica na zona oeste de Manaus. Na noite desta quarta-feira. Uma tragédia realmente. Terrível, Carlão. As imagens desses crimes circularam nas redes sociais e são chocantes. Segundo testemunhas, a grávida já havia sido atendida e estava aguardando para ir embora, sentada no banco na entrada da unidade, quando 2 homens numa moto chegaram e assassinaram a vítima. Detalhe, esse é o segundo ataque dentro de uma unidade de saúde em menos de uma semana. É isso, Karime. O primeiro foi na segunda-feira. Nós, inclusive, falamos aqui no 18 horas. Um casal foi vítima de tentativa de assassinato na entrada de uma UPA na zona norte de Manaus. Nesse caso, as vítimas sobreviveram, felizmente. Mas esses tipos de ataque mostram a crise na segurança pública que o Amazonas enfrenta atualmente. Uma realidade absurda, Carlão. E o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse caso e tem as atualizações pra gente. Boa noite, André. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado se pronunciou a respeito desse assassinato da grávida numa unidade de saúde. André, conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui. Olha, entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado. Estamos aguardando a resposta dos questionamentos que não só nós fizemos aqui, mas como toda a população manauara também está fazendo aí essas perguntas, esses questionamentos, né? Onde está a segurança dessas unidades de saúde? Onde estão os agentes de portarias, né? Que quando chega, por exemplo, uma equipe de reportagem que entra ali no local para mostrar o caos que está a saúde pública, aparece um monte de seguranças que acabam querendo impedir o trabalho da imprensa, que chega até a recepção para querer conversar com alguém. Então tem muitas pessoas que aparecem ali para atrapalhar o trabalho da imprensa, mas que quando esses criminosos acabam surgindo fortemente armados, como foi o caso de ontem, aí acaba, né, eles desaparecem. Então é isso que a gente está fazendo, esses questionamentos em cada unidade básica de saúde, toda vez que, né, que as pessoas vão lá, se tem um escândalo, se tem alguém que está ali buscando uma resposta, por que não tem atendimento, por que aqui não tem alguém para atender? Acaba vindo aquele agente de portaria, né, as pessoas de segurança André, ali no local e acaba... Sempre tem alguém para impedir uma denúncia, para impedir uma pessoa que está reclamando falta de atendimento, demora do atendimento, ou até, como você falou, o trabalho da imprensa. Sempre tem alguém impedido a entrada, algum agente de segurança aparece. Mas nesses casos de assassinato ou até tentativa de assassinato, cadê essas pessoas? Não tem, né? E são uns casos de crimes como esse da grávida que aconteceu ontem, como vocês falaram agora há pouco, que inclusive foi relatado por uma testemunha que preferiu se preservar, não quer ser identificada com voz nem nada, mas ela tem esse relato de como aconteceu, né, do que ela pôde falar ali no local e também o terror, né, que ela relata ali como é que foi no momento em que 2 criminosos invadem essa unidade de saúde e acabam aí atirando contra essa mulher. Vamos acompanhar. Foi
muita correria dentro da UBS, todas as pessoas se esconderam, tentaram se esconder, né? Porque ninguém sabia realmente o que estava acontecendo. Então, as pessoas ficaram com medo, porque não sabia se era assalto ou algo do tipo. Então, foi isso que eu consegui relatar, né, pra vocês, que ninguém viu nada, o que aconteceu foi tudo muito rápido, ninguém sabe como foi. Ninguém saiu, ninguém viu, foi desesperador, agoniante, porque ninguém sabe realmente o que tá acontecendo, é gritaria, crianças chorando, né? 18 horas. Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de uma, né, de uma das testemunhas que esteve ali no local, presenciou esse momento de terror, porque pra mim também seria um momento de terror. Nossa, que terrível, gente, que testemunhar uma situação dessa, um assassinato. A grávida foi assassinada a tiro, né, a queima-roupa. Ela foi executada ali, né, nesse caso. Embora muitos falem, assim, porque foi relatado também pela polícia que a Eliana Rodrigues de Souza, de 24 anos, que foi assassinada, né, na noite de ontem, ali dentro da Unidade Básica de Saúde Deodato de Miranda Leão, que fica no bairro Glória, na zona sul de Manaus. Essas informações é de que a mulher já teria passagem pela polícia, estava há pouco tempo, inclusive, aqui, né, na cidade de Manaus. Há pouco tempo aqui ela veio de Boa Vista, de Roraima, né, estava morando aqui nas proximidades, né? Então, o criminoso, ele foi ali em direção a Eliana, né, chamando pelo nome, e logo começou a fazer esses disparos, né? Os tiros atingiram ela, que acabou morrendo ali mesmo, no local. Inclusive, tem vários vídeos nas redes sociais, né? Porque as pessoas começaram a mostrar a situação, né? E também relatando, cadê a segurança aqui do local, que é isso que não tem. A gente, inclusive, né, tem esse caso que é idêntico, né? Esse caso aí, Karime, Carlão, é idêntico de um homem que sofreu um ataque a tiros. Isso em frente a uma unidade de pronto atendimento, né? Da UPA, José Rodrigues, que aconteceu ainda essa semana. Foi na segunda-feira, isso mesmo. A unidade de saúde, essa que fica na Avenida Camapuã, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Essa ação criminosa, inclusive, não tem como dizer que não foi ali, né, em frente à situação, em frente à unidade de saúde, porque foi registrado por câmeras de segurança, né? Inclusive, essas imagens, é possível ver a vítima em frente à unidade de saúde, ao lado ali da população, né? E logo em seguida, um carro chega ali no local e um homem armado desce do veículo e acaba atirando nessa vítima, né? Contra esse homem, né? Que pelo menos um tiro atingiu o rosto da vítima, né? E depois desse ataque, esse suspeito, ele entrou no carro e fugiu sem ser identificado. A gente destaca essa situação aqui porque eles não são audaciosos, os criminosos. Eles sabem são que audaciosos, podem chegar ali no local, podem atirar e fugir normalmente. E não tem medo, né? Não tem medo. Agora, esse homem, ele sobreviveu, né? Ele foi atingido, mas está cuidando dos ferimentos. Foi socorrido ali, então, para o Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo. Né, esse caso aí... Inclusive, esse caso também, Karime, Carlão, a gente já questionou a Secretaria de Segurança Pública essa semana, né, para que eles respondessem, também não responderam esse caso, até agora a gente aguarda também o posicionamento deles para responder sobre essa situação, questionamento dessa falta de segurança nessas unidades básicas de saúde. Como a gente também traz a situação, como os vários especialistas em segurança pública que a gente já trouxe aqui no programa, falando aí, né, falta de planejamento, né, de políticas públicas aqui no local para esses pontos estratégicos aí, para ter mais segurança para a população, né? Dentro de uma unidade de saúde, as pessoas esperam tudo menos que os serem assassinados. E arrastão, lembra que você já noticiou aqui um arrastão numa unidade de saúde que já aconteceu. Quer dizer, é terra de ninguém, o que parece. E o que a gente sempre fala aqui, André, a gente sempre escuta os especialistas em segurança pública, é a falta de investimento em inteligência. Não se trabalha segurança pública de nenhum lugar sem um setor de inteligência. Não tem, aí você vai enxugar gelo, não tem isso. Não existe essa. Eu lembro da fala de um ex-secretário de segurança dizendo que os bandidos são mais rápidos do que os bandidos estão sempre um passo à frente da polícia. Olha isso, gente. Como que, né? A gente teve essa fala já de um ex-secretário de segurança pública. Na época ele estava no cargo. André Meirelles, muito obrigada pelas informações. E é claro, a gente segue aqui aguardando os questionamentos, as respostas
crimes da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. É uma satisfação que a população merece, sim, tem que ter do Estado. E a gente repete aqui, né, Carlão? Sim. Enquanto não tiver esse investimento no setor de inteligência da segurança pública, vamos continuar noticiando crimes bárbaros, não só aqui em Manaus, como em todo o Estado. A gente não tem mágica, né? É preciso investir em estratégia e inteligência. Enquanto isso não acontece, Karime ouvinte, nós vamos continuar liderando aí as listas das cidades mais violentas do mundo, infelizmente. No Atlas da Violência 2024, o Amazonas aparece como o segundo estado com maior número de mortes por 100 mil habitantes. Só perde para a Bahia, aqui no Brasil. A crise é grave e só vai ter solução quando, é claro, o governo resolver aí tratar a questão, né, mais próximo, né? Com essa questão da segurança, realmente tem que ter inteligência e muita responsabilidade, Karine. Sem dúvida, Carlão, falta responsabilidade e respeito com a vida do cidadão, com a vida do povo, com a nossa vida, porque é a gente que sofre essa violência no dia a dia. Nós que estamos à mercê. Pronto, a gente convive com o medo diário de virar estatística e ser mais uma vítima dessa violência. Volto a reconhecer aqui, é claro, sempre o valioso trabalho de homens e mulheres honrados que trabalham na segurança pública do Estado do Amazonas, que estão na linha de frente, enfim. O problema que deve ser resolvido é na gestão do Estado. Agora 6h11, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein, Karime ouvintes, agora nós vamos falar da seca no Amazonas. O Rio Negro secou 24 centímetros de ontem para hoje e nessa quinta-feira atingiu os 16 metros e 97 centímetros. Detalhe, hein? No mesmo dia do ano passado, quando registramos a maior seca da história já, o rio estava marcando 21 metros e 19 centímetros. Olha aí. Olha a diferença, está 24, bem... Imagina, está bem abaixo do que no ano passado, o que reforça as expectativas da gente bater o recorde. E eu acho que ainda em setembro. O ano passado, o nível mais baixo já registrado pelo Rio Negro aconteceu no dia 16 de outubro e a cota bateu os 13 metros e 59 centímetros. Olha só, em todo o estado, vários rios também registram secas severas. E a previsão do Serviço Geológico Brasileiro para este ano aponta aí que todos os rios da Bacia Amazônica, todos, hein, da Bacia Amazônica, devem ficar abaixo dos mínimos históricos, ou seja, todos vão bater recordes que já foram registrados. Carlão, a situação é crítica sim, o governo federal reconheceu o estado de emergência de 61 dos 62 municípios aqui do Amazonas. Agora Manaus entrou, né, deve entrar nessa lista porque hoje saiu o decreto de situação de emergência da cidade. Quem tem mais detalhes a respeito do assunto é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o prefeito também assinou o decreto. Esse decreto vale por 180 dias a partir de hoje, não é isso? É isso mesmo, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, né? O prefeito de Manaus convocou toda a imprensa para fazer um comunicado sobre o plano de contingência montado aqui na nossa capital, que já entra em ação a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de setembro. Essa primeira fase da Operação Estiagem, que é uma operação intitulada aí por mais de 8 secretarias da gestão municipal, vai iniciar os trabalhos com a distribuição de cestas básicas e kit para as famílias das comunidades do Rio Negro e também das comunidades amazonas. Serão mais de 7.700 famílias que devem ser contempladas inicialmente, cerca de 25 mil pessoas. A gente está falando aí, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, de pelo menos 93 comunidades ribeirinhas aqui da nossa capital. Essa operação, Karime e Carlão, ouvintes, nesse primeiro momento vai atender 43 comunidades, com focos ali naquelas regiões do Rio Negro e também do Tarumã Mirim. Muita gente, né, fica impressionada, meu Deus, ainda é Manaus, Manaus, né? E aí inicialmente nessas áreas vão ter aí distribuições de alimentos e kits de higiene para essas famílias. Ao todo, né,
devem ser encaminhadas para essas famílias, para essas pessoas, pelo menos 14 mil cestas básicas e 500 mil litros de garrafa de água. Uma preocupação muito grande, né, Karime? É para que essas pessoas fiquem sem água para beber. Mas, infelizmente, essa já é uma realidade, né? Infelizmente, esse plano está chegando um pouco de forma tardia. Ainda o prefeito disse hoje, a gente está se antecipando, já que o rio ainda não chegou ali aos 16 metros, a gente não está em emergência ainda. Mas a gente sabe, em muitas regiões, principalmente essas pessoas que moram em localidades mais afastadas, você imagina, se na região, na zona ribeirinha aqui da nossa capital, as pessoas já estão sofrendo, imagina nos municípios mais distantes no interior do nosso estado. Mas pelo menos por aqui parece que ainda não chegou nesse ponto. Exatamente, mas essas pessoas já estão sendo bem afetadas. Sim. E aí o prefeito também foi questionado sobre as questões da saúde, e aí ele anunciou que pelo menos 2 unidades de saúde de família fluvial ficarão ali à disposição nas bases do Rio Negro e Amazonas para atendimento dessas comunidades, né? Eles vão levar barcos, né? Unidades móveis de saúde através de barcos para atender essa população ribeirinha que moram aqui no entorno da nossa capital. E outras 10 unidades rurais também vão funcionar como apoio aí para essas embarcações. A gente sabe, Karime e Carlão, que nesse período de estiagem é muito comum, né? Aquelas doenças diarreicas, situação... Tudo piora, né? Tudo piora. Essa situação de você ter contato com a qualidade, com a água contaminada, acaba contribuindo. Outro questionamento feito pela imprensa é sobre a questão do calendário escolar, né? A gente sabe que essas crianças acabam utilizando os nossos rios, são as nossas estradas, e essas crianças vão para a escola com a lancha escolar, e ele disse que não vai sofrer nenhum tipo de alteração, que inclusive o calendário escolar das unidades rurais foi antecipado, e que ele também já existe o envio de merenda escolar garantido para que essas crianças, para que essas escolas tenham funcionamento e a estabilidade aí nesse plano período de ensino nesse período. Ou seja, a aula vai seguir normal, o calendário normal já previsto desde o início do ano, que já adaptado aí para essa seca. Exatamente, Karime. E aí ele falou, o prefeito de Manaus, o Davi Almeida, falou hoje sobre o que muda, né? Sobre qual é esse plano de contingência. Vamos ouvir. Já existem algumas comunidades que se nós não nos anteciparmos, elas vão ficar isoladas. Então, antes que isso aconteça, nós já estamos levando mantimentos para essas comunidades, deixando mantimentos para 2 meses para cada família, que serão alcançadas durante esse programa da Prefeitura de Manaus com relação à severa estiagem que nós estaremos enfrentando nesse ano de 2024. Ano passado, nós chegamos a uma cota de 12 metros e aproximadamente 70 centímetros, né? Se o rio continuar secando da forma que está, nós vamos alcançar uma cota mais baixa. E para que nós não possamos ser alcançados de uma forma que venha nos pegar como uma surpresa, nós estamos nos antecipando. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, a gente ouviu a fala aí do prefeito Davi Almeida falando sobre esse plano de contingência. Karime, para ter acesso a mais de 90 comunidades rurais aqui da nossa capital, o acesso principal acontece pela Marina do Davi, e por lá o cenário já é completamente diferente. Bancos de areia se formaram, e aí as pessoas que precisam acessar as comunidades precisam caminhar pelo menos uns 25 minutos. Realmente tá difícil. Um trajeto feito de canoa, de embarcação, né? Na verdade, as pessoas esperam o barco num espaço conhecido como casa flutuante. Só que o que acontece? A água tá baixando cada vez mais e essa casa também tá andando cada vez mais. Tá longe. E aí a população que acaba, né, padecendo. Mas vale a gente reforçar, né, Karime e Carlão, que a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência. E aí agora a nossa capital tem um prazo aí com prazo de 180 dias. Em todo o estado, 62 municípios já decretaram situação de emergência. A cota hoje do Rio Negro está em 16,97 metros. Nesse mesmo período, em 2023, a gente estava ali já caminhando para a pior seca da história, mas o rio marcava 21 metros e hoje esse cenário já é bem diferente e ainda mais preocupante, como destacou aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida.
nosso estado hoje, até ontem ainda era de alerta, né? Agora nós estamos no decreto emergencial em função daquilo que se avizinha. Nós ainda não atingimos a cota de 16 metros do Rio Negro. Assim que alcançarmos a cota de 16 metros, nós vamos interditar a Praia da Ponta Negra para o banho, cumprindo assim um TAC com o Ministério Público para que a gente possa dar segurança para a população, os banhistas da Ponta Negra. Mesmo não estando ainda nessa cota, nós já nos antecipamos porque é sabido que vai acontecer. E se chegar aos 16 metros, nós vamos ter problema de acesso a algumas comunidades dentro do Tarumaçu, do Tarumamirim, do Cuieiras e também do Apuaú. Então, nós estamos nos antecipando aquilo que nós estamos prevendo como a pior de todas as secas. 18 horas. Karime, Carlão, só para finalizar, que a gente ouviu aí a fala mais uma vez do prefeito de Manaus, Davi Almeida, atualizando o boletim da estiagem divulgado pela Defesa Civil Estadual. Em todo o Amazonas, 62 municípios estão em situação de emergência, mais de 115.378 famílias estão sendo afetadas de maneira direta e até o momento, em todo o estado, mais de 461 mil pessoas já sofrem com a seca. Diretamente, né? Diretamente o estado todo, sem dúvida, né, Nathalie? Muito obrigada pelas informações. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Nathalie. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só que legal, uma boa notícia, hein? Para quem estava precisando resolver questões na agência da Caixa Econômica Federal, é que os bancários da Caixa decidiram encerrar hoje, hein? A greve no Amazonas, Carlão. Exato, Carlão. Já os bancários do Banco da Amazônia e o BASA permanecem com a paralisação que fechou agências em todo o estado. Apenas os serviços essenciais estão sendo atendidos. Mix. Agora, 6h21, vamos falar sobre os bastidores da política local com ela. Cíntia Blink na área, Karine. Já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, temos Cíntia. nova pesquisa eleitoral na área. Tem alguma mudança, Blink? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Oi. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Teve mudança. Na verdade, assim, estão tendo apostas. Lembra que eu falei que quando a pesquisa vai ficando mais perto, ela vai quase aproximando ali do cenário atual. O cenário atual é a eleição. E aí a gente está vendo aí Roberto Cidade tendo uma posição consolidada, de acordo com a pesquisa que saiu hoje, da Perspectiva, no segundo turno. Portanto, o que está sendo dito é que o segundo turno está definido. Eu acho forte, sabe? Já, sim, essa palavra, né? Tudo bem, sim. faltam o quê? 19 dias para a eleição, mas é forte mesmo cravar uma situação dessa. E assim, virada grande, né? Porque aqui tá mostrando o Davi Almeida com 33,5%, então o Davi Almeida, no segundo turno, eu acho que a gente poderia até dizer consolidado. Agora, a história de dizer que alguém vai ganhar no primeiro turno, isso é mentira, tá? Isso eu posso dizer com tranquilidade. Porque não existe na história de Manaus vencer no primeiro turno. É muito dividido. Nunca Manaus não tem essa característica, assim. Pode ser no futuro, mas agora não. Vai continuar com a nossa tradição. E também não acontece do prefeito não ir para o segundo turno. Ainda não vimos isso acontecer em Manaus. Mas aí, Roberto Cidade aparece com 22,7%, se consolidando aí nesse segundo turno. E a Momandel, que estava nessa posição e até uma disputa ali com Roberto Cidade, de acordo com essa pesquisa, cai para 15%. Então é uma queda considerada, né? Uma meteórica. Caramba. Derreteu. A gente tem que conferir outras pesquisas que virão, mas já há, né, apostas aí dizendo que o segundo turno está definido com Davi Almeida também. E Roberto Cidade. O terceiro lugar ficaria aí com a Momandel com 15%, o Capitão Alberto Neto 11,1%, Marcelo Ramos chega nos 6,6% e o Wilker Barreto fica com 0,3%, enquanto Gilberto Vasconcelos não pontua nenhum por cento. De acordo com a Perspectiva, se a eleição fosse hoje, seria assim que os manauaras votariam. Mas acho que a novidade aqui é esse crescimento exponencial de Roberto Cidade e essa queda do Amon. E aí, de acordo com essa leitura, mostra pra gente que provavelmente o segundo turno será entre Davi e Roberto Cidade. Com gente dizendo que está definido, mas eu mesma não sei.
Acho que tem muita campanha pela frente aí e outras pesquisas, né, que de repente vão conflitar. Dá tempo de alguém falar um negócio, entendeu? Dá tempo. Saiu um escândalo, não sei. É isso, vamos continuar acompanhando. Eu não vou cravar nada, não. Não sou kamikaze, entendeu? Beleza. Cíntia Blinck, o pessoal tá gastando muito dinheiro aí, os candidatos a prefeito estão mandando bem a mão no bolso. Como é que tá essa situação? Eleição é uma coisa cara, né? Caro demais, principalmente para prefeito, no caso, né? É isso aí. Alberto Neto declarou que gastou 2,4 milhões. O Gilberto Vasconcelos, Alberto Neto que tem performado ali entre terceiro e quarto lugar na pesquisa até o momento, né? A gente deve ver mais pesquisas saírem aí nessas próximas semanas, porque elas foram registradas, então tem o tempo que o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, tem como lei mesmo, que só pode divulgar 5 dias depois, então já foram registradas, a gente espera aí que elas apareçam quase juntas daqui a pouco, mas o fato é que ele acumula ali 2,4 milhões de despesas de campanha. O atual prefeito Davi Almeida, o que mais gastou foi o de 2,4 milhões, que é Alberto Neto, aí seguido aí do prefeito Davi Almeida, que vem para reeleição, depois Roberto Cidade. Na verdade, Davi Almeida e Roberto Cidade, eles ainda não declararam. E a gente tem Alberto Neto com 2,4 milhões, sendo até agora o maior gasto. Só que assim, gente, eles podem gastar e eles têm que declarar. Pode ser que ainda não tenha chegado na declaração. Isso aqui é dado de dia 12, né? Tá, de hoje, né? De hoje. Então, esses gastos podem ser superados. Até o presente momento, Alberto Neto é o que mais gastou, só que a gente ainda não tem a declaração de Davi Almeida e de Roberto Cidade. Que são os dois primeiros, né, nas pesquisas aí. Que pelo pode menos superar aí no e pelo que se vê de campanha, o Cidade gastou bem já, hein, cara? Pois é o que a gente vê. A gente tem muita gente na rua, né, vendo bandeiraço, tanto do Davi quanto do Cidade. Muito carro, normalmente é deles. E as estruturas, quando eles aparecem. A rede social. E assim, gente, precisa registrar tudo isso, rede social inclusive. Por isso que só pode dizer que é candidato, que está valendo, quando eles registram a conta no banco e o CNPJ. É para acompanhar essa prestação de contas. Entendi. A previsão é que Manaus, juntando todos, né, tem disponível ali 13,2 milhões. Esses gastos poderão alcançar até 5,3 milhões no segundo turno, totalizando quase 20 milhões durante toda a eleição. O Alberto Neto, ele já recebeu 7,3 para a campanha. Ele gastou 134 mil da dívida e pagou só 134 mil da dívida de 2,4 milhões. Ele tem disponível 7,3, já gastou 2,4 aí. A maior despesa dele é com cabo eleitoral. Normalmente é cabo eleitoral o que mais se declara ter gasto com campanha. Marcelo Ramos soma 819 mil em despesas. Ele recebeu 1,9 milhão, mas ele gastou 819. A Mamandel recebeu 380 mil. A Mamandel, né, que escolheu não receber do partido, tudo com dinheiro privado. Ele já contratou 208 mil e pagou 107 mil. A maior despesa dele é com pagamento de cabo eleitoral. É isso, cabo eleitoral é o que ganha, né? Agora, seguindo falando de eleição e pegando o gancho do Mamandel, parece que o candidato Alberto Neto, ele mandou uma indireta pro candidato Mamandel, é isso mesmo? Menina, uma indireta daquele jeito, né? Com CPF, né? Com CEP, com nome e sobrenome. Exatamente, porque ele falou assim: Alberto Neto é candidato e é deputado federal, certo? E ele falou: tem um candidato que é deputado federal, só tem um, gente, além dele. Se não é o Alberto Neto, é o Mamandel. Né? Não tem como ser outra pessoa. O que aconteceu? Sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. O impeachment de Alexandre de Moraes, ele foi pauta na Avenida Paulista. Portanto, ele é uma pauta importante para a direita. E aí a Mamandel fez um vídeo explicando que ele não votou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Primeiro que não teve votação sobre isso, nem na Câmara, nem no Senado. Mas ele falou que ele não pode votar porque quem faz votação disso são os senadores.
Até aí é uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Aí Alberto Neto hoje estava fazendo um evento, enfim, em plena campanha, né? Receberam aí o deputado Marcel Van Hatten e em um momento ele manda um recado assim, que é preciso esse candidato que é deputado federal, que não é ele, portanto é o Amon, sair do muro e se posicionar assim. Só que do que ele está falando? Porque os deputados, eles realmente não votam no impeachment de Alexandre de Moraes, mas eles podem pedir esse impeachment. Assim como qualquer um de nós. Karine, se você quiser agora, você pode fazer esse pedido. Chegar lá e pedir. Exatamente. Você acha? E aí, 153 deputados federais pediram o impeachment de Alexandre de Moraes. Na lista de quem assina, Amon não está. Agora, realmente, ele não vota no impeachment, porque ele não é senador e nem chegou nessa fase a história aí do impeachment de Alexandre de Moraes. E Alberto Neto fazendo um sinal à direita e dizendo quase que, olha só como o Amon não é de direita. Ele manda esse recado, porque claro que a preocupação com Alexandre de Moraes, ela existe, mas em tempo de campanha a gente tem que ver o que é a intenção ali, o que está acontecendo, né? Ele está conversando com algum eleitor, ele está querendo furar alguma bolha, ele está precisando tirar o eleitor de um para ir para ele, porque para ir para ele é porque está deixando de votar em alguém. Então ele fala, olha só como Amon Mandel não está fechado com a gente da direita, ele não está com essa pauta que é nossa. É isso que ele está dizendo quando ele traz esse assunto. Verdade. Ei, Blink, domingo tem debate, né, com os prefeituráveis aí. Como é que tá a expectativa para esse debate? Agora, é isso, vou te contar alguns spoilers, tá, Carlão? Já que estamos só entre nós. Seguinte, não vai ter púlpito, eles vão usar headsets, terão a mão livre e o palco livre. Então eles vão ter uma proximidade grande, se quiserem. Eles vão estar livres no palco. O que eu acho que pode acontecer? Por ter tanta proximidade, pode ser que eles fiquem mais a menos. Não venha tanta lacração, não venha tanta provocação, porque tá muito perto. No espaço íntimo, né? Eles vão usar esses microfones que se adaptam aqui no rosto, na cabeça, né? Presos na cabeça, e vão ficar mais livres ali. Então, de repente, um não vai invadir o espaço do outro, digamos. Exato. Não. Assim, nesse sentido, né? É físico. E aí vai pra retórica, vai também pro discurso. Exatamente. Então, tem esse palco livre. 6 dos 7 candidatos confirmaram presença. Só quem não vai é Davi Almeida, mas Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Roberto Cidade, Gilberto Vasconcelos, Wilker Barreto, Marcelo Ramos. Esqueci alguém, galera? Não, né? Espero que não. Não pode. Agora mas sim, todos eles confirmaram, menos o Davi. Menos Davi Almeida. Certo. E vamos lá. Então é domingo às 6 da tarde. Horas. Aqui você vai ser retransmitido pela Mix e mais onde? Tá, pelo meu Instagram, @CintiaBlink, e pelo YouTube do Diário da Capital. Pronto, vai ser retransmitido a partir das 6 da tarde, nesse domingo agora, esse debate. Isso, quem tiver online vai poder mandar pergunta, viu? Pronto, aí é legal. Porque a diferença da internet é justamente isso, a interação. Então a gente quer ouvir comentário, pergunta, pra ser ouvido por lá. É isso, a gente espera você no debate, eu espero você amanhã também, porque eu venho com mais informação. Obrigada, Blink. Até amanhã. Valeu, Blink. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, além da seca, o Amazonas também enfrenta os incêndios, né, florestais. A área de floresta nativa atingida pelo fogo em toda a Amazônia cresceu 132% em agosto desse ano, em comparação com o agosto do ano passado. É um aumento aí, né? Carlão, sem condição, né, Carlão? A gente não está conseguindo apagar mais os incêndios, não tem condição. Bom, esses dados foram divulgados hoje pelo monitor do fogo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e da rede MAP Biomas. Bom, para reforçar o combate às queimadas na Amazônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, ele convocou 150 bombeiros para ajudar aqui na região. Segundo o comunicado do Ministério, eles chegam aqui na nossa região semana que vem. Vamos aos detalhes, Odinei Araújo. Os 150 bombeiros militares convocados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, são da Força Nacional. A decisão atende à determinação do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que ordenou a ampliação das ações federais após participar de uma audiência pública com envolvidos no enfrentamento às queimadas que assolam o país. Nós não podemos
normalizar o absurdo, uma vez que nós estamos tratando de danos a vidas humanas, danos à fauna e à flora, muitas vezes irreparáveis, nós estamos tratando de danos à saúde humana e danos econômicos ao país. Os convocados virão de 21 estados brasileiros que não estão tendo problemas severos com incêndios e são destinados tanto ao combate ao fogo na Amazônia quanto no Pantanal. Eles já estão em deslocamentos e devem chegar nas regiões na semana que vem. O governo federal também já anunciou que outros 50 bombeiros do cadastro reserva também serão convocados. Mais de 38 milhões de reais foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça para custeio da Força de Segurança nos estados e também nas operações de proteção aos biomas. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou também que as polícias federal e civil nos estados façam mutirão para investigar quem está por trás das queimadas. Ele também determinou aumento no número de aeronaves nas ações de combate ao fogo. O novo efetivo de 150 profissionais vai se juntar a partir de segunda-feira a 162 homens que desde junho atuam em operações no Pantanal e na Amazônia. Aqui no Amazonas, o Corpo de Bombeiros informou que ainda está em tratativa com a Força Nacional para saber sobre a vinda de bombeiros para o estado. A área de floresta nativa atingida pelo fogo na Amazônia cresceu 132% em agosto de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023, segundo o relatório do Monitor do Fogo, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia IPAM e da Rede MAP Biomas. Os dados divulgados nesta quinta-feira apontam que 1/3 da área afetada pelas chamas é composta por vegetação nativa, ou seja, áreas que não foram desmatadas e depois incendiadas para limpeza antes de plantio ou criação de gado, como é mais comum na ocupação irregular na região. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, vamos só lembrar aqui o debate nesse domingo, que acontece nesse domingo. Quem vai participar, né? Exatamente. Vai ser transmitido aqui, quem escuta a Mix vai poder conferir. E as presenças confirmadas: Amon Mondel, do Cidadania, Capitão Alberto Neto, do PL, Gilberto Vasconcelos, do PSTU, Marcelo Ramos, do PT, Roberto Cidades, do União e o Wilker Barreto, do Mobiliza. A ausência confirmada é do prefeito em exercício, Davi Almeida, do Avante. Domingo, 6 da tarde, aqui na Mix, Karine. 6h36, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Chiroi em 100,7, pesquisa revela que a Amazônia se tornou a maior emissora de gases de efeito estufa do planeta. Detalhes já para você. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura amanhã, hein? Amanhã já sextou. Karine Leão. Previsão do tempo. E é sexta-feira 13, viu, Carlão? Boa, Essa adoro. Sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A mínima prevista é de 28 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. A umidade relativa do ar fica entre 34% e 68%. Mix. Olha só, uma pesquisa aponta que a Amazônia se tornou a maior emissora de gases de efeito estufa do planeta, Karine. Nos últimos dias, Carlão. Isso segundo o Programa de Observação da Terra da União Europeia. O sudoeste da Amazônia foi a região que mais lançou esses gases nos últimos 5 dias. Vamos acompanhar mais detalhes com a Odneia Araújo. Ao cenário de seca extrema e queimadas no norte do país, dados do Copérnicos, o Programa de Observação da Terra da União Europeia, indicam que o sudoeste da Amazônia foi a região que mais emitiu gases de efeito estufa no planeta nos últimos 5 dias. A informação é baseada no volume de aerossóis e de monóxido de carbono captado nessa área de emissão. Esses gases estão associados aos que causam o efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono, que também é liberado em incêndios. Segundo Lucas Ferrante, doutor em biologia e pesquisador da USP e da Universidade Federal do Amazonas, a região se tornou uma grande emissora de gases de efeito estufa devido ao avanço do desmatamento e das queimadas. É importante a gente afirmar que essas emissões vêm por conta das queimadas descontroladas na região, que estão ocorrendo principalmente nos eixos das estradas. A fala do presidente Lula de acelerar as obras da rodovia BR
BR-319, principalmente do lote C, através de uma ordem de serviço, é extremamente preocupante, porque a região não tem nem estudos ambientais, nem consulta dos povos indígenas. É fundamental que a população entenda que a rodovia BR-319 é uma ameaça à saúde pública, ao meio ambiente e, de fato, a toda a região. Esse é um empreendimento para ser revisto e é consenso científico de que ele não é viável, nem ambiental, nem economicamente, uma vez que não se justifica a pavimentação em vias da seca que o Amazonas vive, pois ela não conecta os municípios mais afetados. Então essa obra, ela tem que ser revista. Lucas Ferrante, que pesquisa os efeitos da ação humana sobre a Amazônia há mais de uma década, ressalta que a região concentra focos de queimadas em áreas dominadas pelo crime organizado. E se a BR-319 for pavimentada, não haverá contingente de fiscalização da área, nem da Polícia Federal, nem do IBAMA e nem da Força Nacional. É extremamente que nós revejamos esse projeto de infraestrutura, pois ele tem de fazer migrar as anomalias climáticas que tornam as queimadas perenes na região, o que vai fazer com que o manauara e toda a população do sul, sudeste do Brasil e centro-oeste respirem permanentemente fumaça durante todo o ano. Isso é uma ameaça à saúde pública. Além disso, se pavimentada, essa região abre hoje o maior estoque zoonótico do planeta, podendo aumentar epidemias, como já tem feito em mais de 400% do aumento de casos de malária no trecho do meio por conta do desmatamento, além de fazer com que a população tenha contato com outros vírus, bactérias e até príons que podem suscitar não uma, mas uma sequência de pandemias globais. Os gases liberados nas queimadas aumentam o aquecimento global, que por sua vez aumenta os níveis do mar, altera o clima, compromete a fauna e a flora. Com mais de 82 mil focos de incêndio de 1º de janeiro a 9 de setembro desse ano, a Amazônia já alcançou o dobro de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. O número só não é maior do que os 85 mil pontos de fogo registrados em 2007, o maior registro da história. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 41 minutos. Um idoso morreu hoje depois de ser atropelado por motociclista. O acidente foi na Avenida Constantino Neri. Segundo a polícia, a vítima tentava atravessar a avenida pela faixa de pedestre quando foi atingida. Terrível, né, Carlão? O idoso foi atropelado, morreu na faixa de pedestre, mas a situação do trânsito é tensa mesmo. Segundo o Instituto Municipal do Trânsito, o número de acidentes fatais aqui em Manaus subiu 40% esse ano, em comparação com o ano passado. Quem traz mais detalhes a respeito do assunto é Nathalie Moraes. Um idoso identificado como Antônio Moreira de Souza, de 72 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada, em Manaus. De acordo com informações de testemunhas, a vítima tentava atravessar na faixa de pedestres da via no momento em que foi surpreendido pelo motoqueiro. O condutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado para uma unidade hospitalar aqui da capital. De acordo com informações de policiais militares, o idoso era morador do bairro da Chapada. Há informações também que a motocicleta trafegava em alta velocidade e não conseguiu parar, evitando o acidente. O idoso morreu na hora com o impacto e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Aqui em Manaus, diariamente, o trânsito vem fazendo novas vítimas. Em 2024, o número de acidentes até o mês de agosto aumentou em 40% se compararmos com o mesmo período do ano passado. A maioria dos acidentes acontecem por imprudência, como explica o especialista em trânsito Rafael Cordeiro. Infelizmente, muitos condutores ainda optam por desrespeitar normas básicas de circulação. Simplesmente transitam em velocidades excessivas, não respeitam o simples conjunto semafórico, não tem valor pela vida, como observamos nesta manhã, em que vitimou um senhor de idade que fazia a travessia na faixa a ele destinada.
E a gente vai observando isso diariamente se repetindo. As zonas norte, leste e oeste correspondem por 76% das mais de 200 ocorrências com vítimas fatais no trânsito em Manaus. Nos 7 primeiros meses deste ano, a Zona Norte foi a mais violenta, com 53 mortes no trânsito, com 31 ocorrências fatais não especificadas no boletim divulgado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e pelo IML. Comparando as 39 pessoas que morreram no mês de agosto no trânsito com as 20 vítimas fatais no mês de julho em 2024, tivemos um aumento pontual no mês de agosto no número de acidentes em 95%. Os motociclistas foram as maiores vítimas. Foram 102 motoqueiros que perderam a vida no trânsito de Manaus, como explica o especialista. Estes números que são preocupantes, em especial ao grupo de motociclistas que hoje lideram as estatísticas em número de óbitos. Ano passado nós tivemos até agosto 72 motociclistas vitimados que vieram a óbito. Neste ano 2024 já subiu para 102 motociclistas que perderam suas vidas, um aumento de mais de 40%. Então isso mostra qual deve ser o alvo dos órgãos e entidades de trânsito. E somente assim um esforço conjunto entre sociedade, poder público, para que possamos mudar e tornar o trânsito na nossa cidade mais humano e mais seguro para todos nós. As vias mais perigosas de trânsito aqui na capital, de janeiro a agosto de 2024, são Rapidão, Rodoanel, em primeiro lugar com 15 acidentes fatais, seguida da rodovia Torquato Tapajós com 11 mortes e a Avenida Brasil na Compensa com 9 vítimas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 46 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E olha, participe conosco do programa. 994887592 é o WhatsApp que está à sua disposição. Inclusive temos ouvintes aí, né, Karime Leão? Tem sim, Carlão. A gente tem a participação do Joabes, do Santa Etelvina. Ele mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Fala 18 horas, Joabes aqui do Santa Etelvina. E obrigado aí, vocês sempre estão falando da segurança pública aí, o governador chamou agora, prometeu chamar mais 1.000 para uma segunda turma de 1.000 e eu tô praticamente quase na terceira turma aí. Então, peço que vocês reforcem aí, sempre falem de segurança pública, falem para esse governador aí, chamar logo todos nós e a gente reforçar essa segurança aí, proteger o cidadão de bem, dar mais segurança, dar mais um alívio aí para nossa cidade de Manaus. Valeu! Boa! 18 horas. Boa, Joab. Disposto, Joab, a Sem trabalhar. dúvida, ó, sucesso para você. Tenho certeza que o governo do estado vai chamar sim os outros homens. Estamos precisando sim de segurança de mais homens, mulheres, né, atuando na segurança pública do estado. Obrigada, Joabes, pela sua participação. E participe você também, 994887592. Queremos ouvir aí a sua opinião. 18 horas. Partiu Brasília, Carlão. Brasília, Cadu na área. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui dividindo a tela com a gente. Cadu, boa noite, Cadu. Vamos lá. Então, o governo começa a analisar nomes para ocupar o cargo de autoridade climática anunciada ontem pelo presidente Lula. Cadu, como é que fica a ministra Marina Silva, que até agora não mostrou o pulso firme, não disse a que veio no combate às queimadas? Será que ela vai perder esse protagonismo, Cadu? Precisa de outra autoridade climática para resolver esse assunto, Cadu? Boa noite. Se é que ela é uma autoridade, né? Eu acho que não, mas fica o questionamento. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, como se trata de um cargo de relevância política e técnica também, já tem setores aqui em Brasília se movimentando para colocar um nome que seja consenso entre os setores interessados. Tem muitos setores interessados com esse anúncio do presidente Lula. Quem são esses grupos de interesse? É o governo, propriamente dito, os estados, as ONGs, os acadêmicos, os cientistas, a indústria, o agronegócio, enfim.
Cada setor está indicando um nomezinho e colocando lá na disputa, que está velada, ainda está a nível de bastidores, viu? Tem alguns nomes já sendo ventilados, como o do engenheiro florestal Tasso Azevedo. Ele está com Marina Silva desde lá de trás, desde o período da transição de governo. Ele foi o criador do Fundo Amazônia, Karime. Ele foi o criador também do Serviço Florestal Brasileiro, que atua juntamente com o ICMBio, entre outras iniciativas consideradas importantes até para a iniciativa privada. Outro nome é de Paulo Artung. Ele foi governador do Espírito Santo, foi senador da República, foi diretor do BNDES, transita muito bem no governo, na iniciativa privada. E tem também Carlos Nobre, um dos cientistas mais renomados do país, foi pesquisador do INPA em Manaus, do INPE também, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trabalhou no Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje trabalha no Instituto Nacional de Tecnologia para Mudanças Climáticas. E por último tem um deputado, claro, um deputado sendo sondado para esse cargo, é o deputado federal Arnaldo Jardim, do estado de São Paulo. Ele é um político experiente, muito bem articulado, com atuação fortemente na área econômica e é o presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Ele é uma indicação do agronegócio. Que papel, afinal, vai exercer então essa autoridade climática que vem sendo falada essa semana após o anúncio do presidente Lula? Primeiro, vai garantir que o Brasil zere a emissão de gases estufa até 2050. Segundo, vai garantir que os estados e municípios tenham condições de implementar mudanças que ajudem a reduzir as emissões de gases. E terceiro, criar políticas públicas, orientar, cobrar a União, os estados e municípios também quanto ao cumprimento das metas ambientais. Esse cargo era para ter sido criado lá em 2023, Karime, no começo do governo Lula, porque foi uma promessa de campanha do então candidato. Ao criar os ministérios, aquele monte de ministérios, o presidente Lula preferiu colocar apenas Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e não a colocou como autoridade da autoridade climática, né? E falando nela, Karime, como é que fica a Marina Silva, né, respondendo a sua pergunta agora com esse novo cargo de autoridade climática? A resposta é: vai ficar pior do que está. Porque Marina Silva, ela não transformou o combate às queimadas, Karime, em uma batalha pessoal. Ela vem tratando a crise com muita paciência, parcimônia, evitando o confronto com o agronegócio, sempre com muita passividade e pouca iniciativa. E o momento é o contrário, está exigindo mais agressividade, mais presença, mais voz. Marina não está conseguindo preencher os espaços e faz parecer com que a gente esteja perdendo essa guerra, e realmente nós estamos. Sem dúvida. A depender de quem assuma a autoridade climática, Marina Silva vai acabar se transformando de vez numa ministra figurativa. Karime, Carlão. Cadu, fala, Karime. Não, até agora é o que ela tem sido, por que né, não Cadu? troca a ministra logo, Pois então? ele vai criar um outro cabide de ministério, cheio de gente, cheio disso. Ela tá toda errada. Mas aí, trocando a ministra... Ela tem o apoio da ala científica, que é muito forte no governo. Vai dar uma crise política aí no ano de eleição municipal. Aliás, ela só entrou porque é política. Exato, porque ela tem uma boa representatividade internacional, porque a galera não conhece ela, eu acho. Cadu. Aí vem por isso, mas vamos lá. Cadu, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta para 40 anos a pena para o crime de feminicídio. Será que isso pode diminuir a onda de violência? Se for questão de 40 anos, bota logo então prisão perpétua, que aí se perpétua. Se for, essa questão. Poderia e deveria, né? Sim, acho bonito. Carlão, respondendo a sua pergunta, eu não sei se aumentando a pena vai inibir a ação dos covardes, né? Uma porque coisa a covardia não tem nada a ver com a outra. É um avanço, mas eu creio que os covardes se valem mais da ineficiência do poder público. Eles fazem porque sabem que não vão ser punidos, não vão ser pegos, né? A melhor alternativa, na minha análise aqui, seria aumentar o efetivo policial, até para atender melhor a mulher em situação de perigo, para fazer cumprir as medidas protetivas, que isso não vem sendo cumprido, aumentar a infraestrutura, viaturas, delegacias especializadas, capacitação dos policiais. Não adianta dizer que vai aumentar o volume de delegacia se não tem uma delegacia especializada. Agora nas também áreas, nas zonas, né? Melhorar a educação, né? Porque isso é educação, né? Fazer uma campanha de educação. Esse é o princípio, né? Esse seria um princípio. Eu só vou lembrar aqui que
esses assuntos são tão chocantes que a gente começou o programa falando da grávida assassinada na unidade de saúde aqui em Manaus. Esse assunto repercutiu aqui em Brasília, viu? Imagino. Bastante. As imagens são terríveis, Cadu. E um dos motivos que estão sendo investigados, ainda a investigação, pode ser feminicídio. Morreu ela e o bebê, claro. Então... Uma pena. Uma violência absurda. Ontem o Congresso Nacional encaminhou já para a sanção do presidente Lula o projeto de lei que aumenta de 30 para 40 anos a pena para o crime de feminicídio. Hoje, o que diz a lei? Ela equipara o feminicídio ao homicídio, que tem pena de 20 a 30 anos. O feminicídio, Carlão e Karime, vocês sabem, é por si só um agravante, né? Porque a mulher perde a vida pelas mãos de alguém que a considera um objeto. Perde a vida por ser mulher, na verdade. É um ato de extrema covardia. Por isso, esse projeto de lei, ele passou fácil, estabelecendo, além disso, do aumento dessa pena, algumas agravantes. Por exemplo, a pena... Perdão, desculpe. Imagina. A pena aumenta em 1/3 se a vítima estava grávida. Olha esse caso aí de Manaus, né? Exato. A vítima estava grávida ou teve filho recentemente. Se o crime foi cometido na frente dos pais da vítima ou dos filhos dela. Se a vítima era menor de 14 anos ou maior de 60 anos. E aí também teve mudanças na questão da violência doméstica. Vai ter pena aumentada de 2 para 5 anos, ou seja, cadeia, não vai dar mais. Cometeu violência doméstica, não vai responder TCOzinho, não. Vai para cadeia mesmo. O agressor que estiver no regime semiaberto ou no regime aberto, que descumprir medidas protetivas estabelecidas pela Justiça, vai voltar para a cadeia com a pena aumentada. E vai ter agravante de pena também se no feminicídio envolver uso de veneno explosivo, asfixia, tortura, emboscada ou arma de fogo de uso restrito, artifícios que não causem, não permitam a defesa da mulher, né, em que ela possa se defender. Foram diversas mudanças na lei penal e também na lei Maria da Penha. E claro, a gente tem que comemorar, mas com muitas ressalvas, né, porque para que isso tudo aconteça, a lei seja rigorosa, é preciso que o Estado seja mais eficiente. Carlão e Karime. E realmente seja mais eficiente, puna de fato, porque é muito difícil conviver com esse medo. Você sabe que é uma questão cultural mesmo. Eu cresci escutando, não vai enfrentar homem, não vai falar mal, não separa, porque você não vai sair viva disso. Faz ideia? Nossa. É pesado. Difícil, você faz ideia que eu escutei, né? Uma cultura. Isso. Não foge. Das vezes que eu separei, foge, vai para outra cidade, porque é a realidade, né? Pode te achar em qualquer lugar. Olha isso. Gente, viver nessa... Isso para o futuro de uma mulher é terrível. Ela não consegue ter condições de crescer, de retomar a vida, de voz ativa, de pertencer a uma sociedade de forma eficiente. Essa violência estrutural, por mais que eu nunca tenha passado nesse nível, ela permeia a cultura, nossa cultura, tanto dos homens quanto das mulheres, de se acovardar, de não se enfrentar, de não delatar, de não denunciar. Então, realmente, só com uma questão de educação, tanto para a mulher quanto para o homem, que a gente vai conseguir enfrentar essa situação. Agora, Cadu, traz pra gente as rapidinhas do dia, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre isso. É um assunto polêmico e muito interessante, né, Karime? Olha, vou falar de rapidinha. Hoje eu destaco apenas uma rapidinha para ser rápido mesmo. Hoje eu destaco aí a pesquisa que saiu hoje do IPEC, que analisou a popularidade do presidente Lula. 35% dos entrevistados aprovam o atual governo. Em julho eram 37%, portanto queda de 2%, mas dentro da margem de erro. E 34% consideram o governo Lula ruim ou péssimo. Em julho eram 31%. Então teve um aumento aí de 3%, mas também dentro da margem de erro. Isso aí, Karime e Carlão, mostra um cenário politicamente polarizado, bastante polarizado. Desde o início do governo Lula até aqui, o cenário é polarizado, dividido, e isso, claro, está refletindo diretamente nas eleições municipais. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, Cadu. Até amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Mix. Economia.
Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,51% e segue cotado aos R$ 5,61. O euro fechou em queda de 0,03%, cotado a R$ 6,22. E o Bitcoin teve alta de 0,74%, cotado a R$ 328.925. O Bovespa fechou hoje em queda de 0,48% aos 134.029 pontos. Segundo o IBGE, o volume de serviços prestados no Amazonas registrou retração de 0,3% em julho, em comparação com junho. A queda no Amazonas veio na contramão da média nacional, que teve alta de 1,2% em julho, em comparação ao mês de junho. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. O governo federal prepara pacote ambiental contra queimadas para apresentar à ONU. Mais de 40 países da ONU pedem que Venezuela publique atas das eleições presidenciais. Peru decreta luto de 3 dias pela morte de Alberto Fujimori. Corrida presidencial dos Estados Unidos. Trump anuncia que não vai participar de novo debate contra Kamala Harris. Mix. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto com o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, os casos de assassinato de pessoas dentro ou em áreas próximas a prédios públicos em Manaus estão aumentando. Nos últimos dias, 2 casos chamaram a atenção. Um homem foi assassinado próximo a uma unidade do governo e uma mulher numa unidade de saúde municipal. A polícia diz que os casos apontam para a briga entre criminosos, mas há vítimas dessas guerras que não têm nada a ver com a bandidagem. A essas pessoas, as autoridades devem satisfação e nada valem as desculpas de que são disputas de gangue. No final das contas, são os inocentes, os chamados civis, que sofrem as consequências do avanço do crime organizado. E a conclusão é de que até agora é muito pouco o que tem sido feito para combater o crime organizado e a sociedade fica cada dia mais à mercê do medo e da vontade dos criminosos. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.